Já. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, saúdo a todos com a paz do Amém. Senhor. É uma grande alegria estar aqui, poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. E, assim, eu confesso para vocês que, quando eu ouvi os louvores, eu tive muita certeza do que realmente é para que eu fale. É uma passagem que todos conhecemos, que é do livro de Jonas, porém, assim, eu estava fazendo uma reflexão, no versículo de 1, eu gostaria que a gente lesse de 1 a 4, de 1 a 3. Então, vamos lá, no livro de Jonas, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, gente, eu gostaria, meus irmãos, que a gente refletisse. Todos aqui nós conhecemos, né? É uma passagem bastante conhecida, o livro de Jonas. Porém, assim, eu estava fazendo uma reflexão justamente sobre o que nos acontece quando nós fugimos da presença do Senhor. O que Jonas fez aqui? Ele ouviu, assim que ele ouviu a ordem do Senhor para que ele fosse a Ninive, orar por aquele povo, ele quis fugir do Senhor. Então, o que acontece com a gente, conosco, quando a gente foge da presença do Senhor? Então, se a gente parar para refletir um pouco, eu gostaria que vocês pensassem, assim, quantos irmãos que na igreja, glória a Deus que na nossa igreja, acredito, não tenha nenhum Jonas, mas quantos Jonas existem por aí, nas igrejas, em todos os locais, em vários lugares, e aí fogem da presença do Senhor? O que acontece na vida da gente? Então, se a gente prosseguir, todos nós sabemos o que aconteceu, o grande naufrágio que veio, o que Deus fez. Por quê? Pela desobediência e pelo fato de Jonas fugir. Jonas tinha conhecimento do poder do Senhor, ele sabia quem era Deus na vida dele. E, no entanto, o que ele fez? Ele fugiu. E tanto que nos outros, vamos continuar lendo aqui, do versículo 4 até o versículo 6, para a gente ver o que os companheiros de viagem que não tinham conhecimento, que eram os ímpios, e, no entanto, o que eles falaram, né? Vamos ler mais um pouquinho? Bom, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava perto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para que aliviassem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Quer dizer, gente, o Jonas, que tinha o conhecimento, sabia quem era o Deus, ele, para fugir, ele simplesmente foi, ele ficou lá dormindo, e os ímpios se preocuparam com a vida dele e com a dele também. E aí, o que acontece? Tudo isso, a minha reflexão, eu quero fazer uma reflexão com a gente agora, com todos os meus irmãos, para a gente refletir o que acontece nas nossas vidas quando a gente foge da presença do Senhor. Porque não adianta, a gente pode fazer, todos nós sabemos que o Senhor é conosco em qualquer lugar. No entanto, nós precisamos estar, pedir para que Ele esteja com a gente, que o Espírito Santo nos acompanhe, para que as coisas andem bem, que as coisas caminhem bem.
Então, o que acontece quando fugimos da presença do Senhor? Muitos lares desfeitos, muitas tragédias, a gente vê por aqui, cada dia acontecem muitas desgraças, muitas coisas nas vidas das pessoas. Por que acontece tudo isso? Porque muita gente foge da presença, tem o conhecimento, mas foge. E Jonas, além dele fugir, ele se recusou. Por quê? Né? Nós conhecemos a história. Porque ele não queria ir lá orar, porque ele estava simplesmente, ele achava que não, eu não vou orar por eles, ficou mimadinho, ficou com o ego ferido e não queria orar, né? E, no entanto, ele precisava, porque ele tinha o conhecimento da palavra. E a cidade de Nínive era uma cidade que tinha muitas pessoas que necessitavam, era uma cidade muito grande, né? Diz na palavra que ele demoraria 3 dias para levar a palavra para todos. E, no entanto, depois que aconteceu isso aqui, o que aconteceu? Houve o naufrágio, né? Nos outros versículos, para que o navio não afundasse, então a gente sabe, ele chegou e falou para os marinheiros que eram ele, que era por causa dele que ele estava fugindo de Deus, para tirá-lo, para eles atirarem ele no mar, que aí o mar se acalmaria. E realmente foi o que aconteceu. Então, por quê? É aquilo, ele sabe que a gente faz as coisas, foge de Deus, acontece isso. Mas, no entanto, o Senhor é tão misericordioso que o Senhor, por misericórdia e para preservar a vida dele, né, fez com que um grande peixe o engolisse, e lá é onde ele ficou 3 dias e 3 noites. Mas o Senhor é tão bondoso, como está na palavra, né? Depois vocês podem ver os outros versículos, que assim que ele clamou dentro do peixe e clamou pedindo misericórdia, ele se arrependeu por tudo aquilo que ele estava falando. Então, ele pediu para Deus e Deus ouviu imediatamente e o peixe o cuspiu numa praia longe. Aí o que aconteceu? O Jonas, ele depois Jesus chamou ele. Está aqui no versículo, no capítulo 2, no versículo 10, Jesus falou, né, ao peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou na terra. Aí no capítulo 3, veio novamente a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade Ninive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la, ele demoraria, né? E começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, preparava e dizia: ainda 40 dias e Ninive será submergida. Gente, ao invés de ele ir, meus irmãos, pregar, falar, né, do amor de Cristo, não, ele simplesmente foi e falou para a cidade que a cidade em 40 dias seria destruída, que não haveria cidade. É o que ele queria que Jesus fizesse, ele queria que Deus acabasse com a cidade com todos. E, no entanto, viu Deus, no capítulo 10 está dizendo, viu Deus o que fizeram, como se converteram e do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do que eles tinham feito. E, quer dizer, a cidade de Deus, Ninive, quando ouviu a pregação dele, dizendo que a cidade seria destruída, o rei se arrependeu, se curvou, se vestiram com vestes de pano e declararam uns dias de jejum e oração. Ficaram em jejum e oração em profundo arrependimento. E o que aconteceu? Deus se compadeceu da cidade e Deus não quis destruir a cidade mais. Então, o que eu queria dizer era isso para vocês. Por exemplo, a gente tem que reconhecer Deus, nós temos que ter misericórdia do outro. Quando a gente se arrepende profundamente, Deus também se compadece, Deus é com a gente. Então, precisamos, gente, acordar,
Porque tem pessoas, a gente está, às vezes, dormindo na fé espiritualmente, tem muitos Jonas, a gente tem muitos problemas porque a gente dorme, a gente pensa que tá só porque eu vou na igreja, é aquele velho ditado: ah, mas eu frequento a igreja, comigo não vai acontecer nada, eu pertenço a um grupo, eu leio a Bíblia, mas a gente não foge de Deus? Será que a gente faz realmente tudo que, quando Deus nos chama, a gente segue? A gente está realmente perto de Deus? O que eu queria falar com vocês essa noite seria isso, para a gente pensar até que ponto a gente cumpre tudo que Deus nos pede, a gente não foge, até que ponto a gente cumpre. Será que nós somos alguns Jonas, temos alguns Jonas, que parte de Jonas, alguma coisinha, será que temos isso dentro da gente? Ou será que cumprimos? Eu queria refletir sobre isso. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, viu? E que Deus abençoe a cada um. Amém. Boa noite. Amém.